Not so tough without a head, are you? Not so tough without a head, are you? Not so tough without a head. Here, come on. What is it? It's a robot. But like a different, you know, like a super advanced robot. It's probably Japanese. Yeah, it's probably Japanese. It's definitely Japanese. What are you doing? I don't think it wants to hurt us. We've done that already. Really? Well, do you speak robot? Because they just had like a giant toy death match. I think it wants something from me. What? Well, because the other one was talking about my eBay page. You are the strangest boy I have ever met. Can you talk? XM satellite radio. Digital cable brings you. Broadcasting system. So you talk through the radio? Actually, you do. You're wonderful. You're wonderful. So what was that last night? What was that? Message from Starfleet. Throughout the inanimate vastness of things. Down like visitors from heaven. Hallelujah. Visitors from heaven. What are you, like an alien or something? Any more questions you want to ask? He wants us to get in a car. And go where? 50 years from now, when you're looking back at your life, don't you want to be able to say you had the guts to get in the car? Boa noite. Seja bem-vindo ao Encontro a Mais, um encontro com Deus único e com pessoas especiais. Eu espero que você esteja se divertindo, tendo um bom tempo aqui, junto com pessoas que querem te conhecer, querem fazer parte da sua vida e, especialmente, também tendo um tempo aqui com Deus. A gente prepara esse ambiente, esse tempo aqui, para que você possa se divertir, para que você possa se encontrar num lugar confortável, um lugar que tenha a sua cara, mas também para que você possa se conectar com Deus. Talvez para você seja a primeira vez num ambiente como esse, numa igreja. Talvez não pareça tanto uma igreja, se você é acostumado com outras igrejas, mas nós somos uma igreja, nós somos uma juventude, uma galera que quer muito te conhecer, te receber e fazer com que você se sinta bem aqui, que você queira voltar, que você queira se conectar com a gente, queira conhecer a gente, fazer parte. Meu nome é Pedro, eu sou o pastor aqui da juventude, do Área Mais, então, muito bom ter você aqui, estou muito feliz, especialmente hoje, por poder começar com vocês uma nova série, um novo tempo, 3 semanas aí em que a gente vai falar sobre mudanças. Mudanças não são coisas simples, mudanças não são coisas fáceis. Mudar não é algo confortável para a gente. Mas eu tenho certeza que você, 15 anos para frente, gostaria de olhar para trás e se lembrar que você teve a coragem de entrar naquele carro. Porque as oportunidades surgem na sua vida e, às vezes, se você não é capaz de ter coragem para aproveitá-las, para aproveitar e fazer com que aquilo se transforme em um tempo novo na sua vida, numa nova etapa, numa nova fase, um recomeço, provavelmente no futuro você se arrepende e pensa, puxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse aceitado aquela oportunidade, se eu tivesse tido coragem de dar aquele passo, se eu tivesse tido coragem para mudar minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de me relacionar com as pessoas, como teria sido a minha vida? E é muito ruim quando a gente está lá na frente e olha para trás e tem esse tipo de arrependimento. Arrependimento das coisas que nós não fizemos, das decisões que nós não tomamos, das escolhas que nós não fizemos por falta de coragem, por falta de fé, por medo, por insegurança. É muito bom quando a gente pode
realmente se abrir para o novo, para experimentar coisas novas. E o nosso convite para você, nessas próximas 3 semanas, começando agora, é que você se abra para o novo. É que você se disponha a pensar de uma maneira nova, a agir de uma maneira nova, de repente encarar a vida de uma outra maneira. E nós vamos passar 3 semanas conversando sobre isso, sobre mudança. Hoje nós vamos falar sobre mudança na sua vida pessoal, na semana que vem nos seus relacionamentos, e na última semana, no dia 30 de maio, nós vamos conversar sobre mudanças ministeriais, sobre mudança no nosso jeito de ser igreja, no nosso jeito de fazer isso aqui que a gente chama de área mais. Eu estou muito empolgado para compartilhar algumas coisas que nós da liderança temos pensado e orado a respeito, empolgado para compartilhar isso com você, empolgado para ver a sua reação. Mudar nunca é fácil, como eu disse, e eu sei que algumas coisas que nós vamos falar a respeito da sua vida, dos seus relacionamentos e até disso aqui, desse tempo aqui, do nosso ministério, talvez te incomodem a princípio, talvez gerem um desconforto, porque é muito cômodo ficar do jeito que nós estamos. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já tinha mudado de casa 7 vezes, e eu não sou filho de militar. E teve na última vez que nós mudamos, quando nós mudamos para casa onde, então, finalmente eu passei mais tempo, né, toda a minha adolescência, início da minha juventude, eu virei para meus pais e eu falei, será que eu posso já deixar as minhas roupas nas malas? Porque é mais fácil. Porque esse negócio de encaixota, desencaixota, desmonta, monta de novo, eu já estava cansado, já estava meio sem paciência, porque não importava se eu ia mudar para uma casa melhor, para uma casa maior, o que eu queria mesmo era ficar onde eu estava. Poder estabelecer os relacionamentos com as pessoas, poder criar uma rotina. Porque sempre que eu começava a fazer isso, a criar vínculo, criar raízes no lugar, a gente se mudava. Então eu mudei 7 vezes nos meus primeiros 10 anos de vida, sempre aqui em Brasília, sempre mudando de uma casa para outra, de um bairro para o outro. E isso é desconfortável. Você e eu somos pessoas assim, você não é tão diferente de mim. Nós gostamos, por mais que você negue isso, nós gostamos de rotinas. Nós gostamos de ter padrões. É difícil admitir isso quando você é jovem, né? Porque a juventude é caracterizada por uma fase em que você quer mudar. E, de fato, nós queremos mudança. Nós não queremos ficar com a vida sempre do mesmo jeito. Mas quando nós encontramos um padrão, um jeito de ser, um jeito de se vestir, um jeito de se relacionar, uma maneira de estudar, uma maneira de trabalhar, uma maneira de ver a vida, de ver as pessoas, não é tão simples assim mudar. Porque nós nos acomodamos. E isso é um princípio que vale para a minha vida, vale para a sua vida, vale, na verdade, para toda a existência de todas as coisas, porque há uma lei, e você conhece essa lei, que rege a maneira como os objetos, como as pessoas funcionam. Uma lei famosa, se você é mais novo do que eu, provavelmente você vai se lembrar com mais facilidade, a lei da inércia, a primeira lei de Newton, maneira nerd de começar uma pregação, né? A primeira lei de Newton, quem se lembra do que diz a lei da inércia? Eu vou ler, porque se eu falar de cor, você vai me achar muito nerd, então eu vou humildemente ler, porque eu me queimo menos. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, esse corpo permanecerá em repouso ou em, quem sabe? Movimento retilíneo uniforme. Galera, palmas aqui, por favor. Foi o Gabriel? Qual dos dois? Gabriel Esteves. Muito bom, cara, parabéns. Ah, PlayStation, não é Gabriel Esteves, é Gabriel PlayStation. Ok. Que apelido legal, cara. Por que esse apelido? Ele parece quem? O Yudi. Eu preciso ficar mais jovem, pessoal. Eu não sei quem é o Yudi. Ok. Ok. Acabei de me queimar mais ainda, né? Mas ok, muito boa a definição. Então, movimento retilíneo uniforme, famoso MRU. Isso eu lembrava. Tinha um apelido, MRU. Olha só, apelido, MRU, não é um apelido, é uma sigla, o que seja, para de me reprimir. De forma simplificada, o que a lei da inércia estabelece? Que se existe um objeto parado, ele vai continuar parado se nenhuma outra força atuar sobre ele. Se ele está em movimento, ele continuará em movimento naquela mesma direção, daquela mesma maneira, se nenhuma força atuar de forma contrária. Então, se existe
uma força atuando sobre você numa direção, mas uma outra força atua em você na direção exatamente contrária àquela em que você estava se movendo, o que vai acontecer? Você vai ficar exatamente onde você está, parado. Seja em repouso, seja continuando na mesma direção. Porque as forças se anulam. E eu tenho uma coisa para dizer para você hoje. Deus sempre quer que você se mova. Deus não criou você para você ficar parado. Deus não criou você para você viver a mesma vida o tempo todo do mesmo jeito. Deus quer te levar a algum lugar. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. E Ele sempre tem uma força vinda dEle atuando em você para te conduzir a esse lugar, para onde Ele quer te levar. Ele nunca te deixa inerte. Ele nunca tira a ação dEle da sua vida. Ele está sempre agindo na sua vida e te empurrando, te conduzindo, te direcionando para alguma direção. Acontece que nós, geralmente, somos a força contrária. Nós estabelecemos um padrão de comportamento e por mais que Deus nos conduza, por mais que as pessoas nos estimulem a ir naquela direção, por mais que as pessoas nos digam, você precisa mudar, você precisa crescer, avance, e as pessoas te encorajam, te estimulam, e você percebe que Deus te move numa direção, Deus fala com você, Deus te incomoda, geralmente nós somos a força atuando no sentido contrário, e aí a resultante é nula, e você fica exatamente onde você já está. Nós nos auto-sabotamos muitas vezes. E perdemos, por causa disso, muitas oportunidades de crescermos, de mudarmos, de progredirmos, de sermos quem Deus quer que nós sejamos. Então, durante essas 3 semanas, eu quero te desafiar a sair da inércia. Eu quero te desafiar a romper com padrões que você estabeleceu para a sua vida. Sejam eles bons ou ruins, e veja, falar em romper padrões bons pode te assustar um pouco. O cara está maluco, ele quer então que eu piore a minha vida, ele quer que eu deixe de fazer coisas que eu faço e que são boas, que são certas. Não, não é isso. Mas eu quero te desafiar a crer que a sua vida pode ser melhor. Você acredita nisso? Que você pode viver melhor, que você pode viver uma vida com mais sentido, com mais significado. Você pode viver uma vida mais feliz. Os seus relacionamentos podem ser melhores. O seu ministério, a forma como você se engaja com tudo isso aqui que nós chamamos de igreja, de área mais, seja na juventude, seja em outra área da igreja. Você pode fazer isso de uma maneira melhor. Você pode fazer isso com mais influência, com mais relevância, para alcançar mais pessoas. Você pode viver mais. E eu não quero, na minha vida, continuar do mesmo jeito. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero cada vez mais conhecer para poder tornar conhecido. Não é essa a nossa causa? Nós não queremos conhecer Jesus para torná-lo conhecido. Não tem como ficar do mesmo jeito quando você conhece Jesus. Não tem como ter um encontro com Ele e não ser transformado. Não tem como conhecê-lo sem querer repartir o que você recebeu com outras pessoas. Quando você o conhece, você precisa torná-lo conhecido. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar abertos a mudanças. Nós precisamos estar abertos a mudar padrões, talvez até bons padrões que você construiu, mas para estabelecer padrões melhores, padrões que te levem mais longe, atitudes que te farão crescer mais. Então eu quero te convidar a se engajar comigo durante essas 3 semanas e abrir mesmo seu coração, sua mente, tudo que você tem, tirar as resistências, as barreiras e se abrir para mudar, para crescer, para ser diferente. E eu quero começar falando com você a respeito de um texto que está numa carta escrita por Paulo, apóstolo Paulo, aos Romanos. A igreja de Roma era uma igreja extremamente diversificada. Havia ali judeus que haviam ido morar em Roma e tinham a tradição judaica e, portanto, seguiam a lei, o Antigo Testamento. Havia também gregos, pessoas, os gentios, a maneira como a Bíblia se refere aos não-judeus, os gentios, pessoas que eram influenciadas pela cultura grega, a cultura helênica, as filosofias gregas, a maneira de pensar grega, que formou a cultura ocidental, até hoje nos influencia. E havia ali, então, uma mistura de povos, de pessoas com culturas diferentes, com religiões diferentes, com deuses diferentes, que se juntaram porque um dia tiveram um encontro com Jesus, ouviram falar a respeito de Jesus e o conheceram e se renderam a Ele e formaram, então, aquela igreja diversa.
E Paulo escreve aquelas pessoas porque havia ali muita confusão, cada um trazendo a sua bagagem, a sua tradição, o seu jeito de pensar, os seus padrões de comportamento, de crença, de fé. E Paulo começa a dizer para eles, olha, vocês precisam agora deixar para trás toda essa bagagem que vocês trazem, toda essa tradição, seja ela judaica, seja ela grega, e vocês precisam se abrir para algo novo, vocês precisam conhecer Jesus de fato, quem Ele é, o que Ele veio fazer, e de que maneira Ele toca a vida de vocês em cada área e transforma completamente a maneira de vocês verem a vida. E então Paulo escreve aquelas pessoas e diz para eles, olha, vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar. E eu quero entrar com vocês no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele está falando justamente dessa transformação que aquela igreja precisava experimentar. E eu creio que nós também, ainda hoje, tanto tempo depois, precisamos experimentar se nós queremos mudar, se nós queremos crescer. E que tipo de mudança é essa? Onde ela acontece e qual é a consequência dessa mudança? Vamos juntos? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler comigo. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. O que foi, pessoal? Você está zoando a minha garrafinha? É inveja. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vou parar aqui. Versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Paulo está dizendo para eles, olha, eu tenho algo a dizer para vocês sobre mudança. E a primeira coisa que vocês precisam entender é que a maneira como vocês vão se relacionar com Deus não é mais aquela maneira como os judeus se relacionavam. Ele está falando isso, dentre outras pessoas, também para os judeus. Que, apesar de terem conhecido Jesus e estarem num relacionamento com Ele, trouxeram para a maneira como se relacionavam com Jesus o histórico, a tradição de como se relacionavam com Deus no passado. E como os judeus se relacionavam com Deus no passado? Por meio de sacrifícios, por meio de rituais. Eles matavam animais e queimavam aqueles animais num altar e ofereciam aquilo como uma oferta, como um sacrifício a Deus. E eles acreditavam que dessa maneira os pecados deles eram perdoados, a vida deles era aceita diante de Deus por causa daquele sacrifício. E agora Paulo está dizendo para eles, olha, não se trata mais de oferecer animais, não se trata mais de oferecer sacrifícios a não ser você mesmo. Você agora é o sacrifício. Ofereça você mesmo quem você é, o seu corpo. E a tradução aqui que a gente lê não traz essa palavra, mas outras traduções trazem, e o texto original traz essa expressão, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso deve ter chocado aquelas pessoas que estavam ouvindo. Como é que eu vou oferecer o meu próprio corpo como um sacrifício? Será que o que Paulo está dizendo é que eu devo me deitar sobre um altar e então alguém vem e vai me sacrificar e vai queimar o meu corpo e isso vai então agradar a Deus como um sacrifício a Ele, um sacrifício que o honra? Mas Paulo deixa muito claro, ofereça a si mesmo, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto. Não se trata de se matar, de literalmente se sacrificar, mas de entregar quem você é, de entregar seu corpo, mas entregar tudo também a Ele, render a sua vida, permitir que a sua vida inteira, tudo o que você faz, das coisas mais simples às mais profundas, seja aceito por Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando ele diz, entregue o seu corpo, o que ele está dizendo é, entregue a sua vida, entregue o que você faz, entregue o seu trabalho, entregue os seus estudos, seus relacionamentos, sua maneira de se vestir, sua maneira de falar, sua maneira de se relacionar com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa. Entregue a sua vida como um sacrifício vivo a Deus, ofereça-se a Ele, renda-se a Ele, porque é isso que agrada a Deus. Não são animais mortos, não são rituais religiosos, não é você ir a uma igreja 1, 2, 10 vezes por semana. Não se trata disso, não é isso que Deus espera de você. O que Deus espera de você é que a sua vida, quem você é, seja um sacrifício vivo a Ele. Agrade a Ele, honre a Ele, glorifique a Ele, que olhando para você as pessoas o conheçam, que se relacionando com você elas possam se relacionar com Ele.
É isso que Deus quer para a sua vida. É esse sacrifício que o agrada. É isso que o honra. E aí, esse primeiro versículo termina dizendo que este sacrifício, o sacrifício de quem nós somos, a entrega da nossa vida a Deus, é o nosso culto racional. E veja, se você está vindo a uma igreja, talvez pela primeira, segunda, terceira vez, faz pouco tempo que você frequenta esse ambiente e ouve pregações, alguém falando a respeito da Bíblia, talvez você pense assim, ainda traga com você uma ideia que não é de todo errada a respeito de nós, dos cristãos, pessoas de igreja. Talvez você pense assim, esses caras eles são meio loucos, eles são meio fanáticos, e eles fazem o que eles fazem, eles cantam, eles adoram, eles vão para a igreja, porque eles de alguma maneira são envolvidos numa manipulação emocional. Alguém sobe ali e fala para eles que eles precisam levantar as mãos, que eles precisam cantar, que eles precisam entregar dinheiro, que eles precisam fazer o que o pastor manda, o que a igreja manda, que eles podem fazer isso, não podem fazer aquilo, porque eles são emocionalmente envolvidos numa estratégia de manipulação. Quem já ouviu alguém pensar dessa maneira a respeito de igreja? Muitos de nós já ouvimos, é comum. Mas olha só o que Paulo está dizendo. Quando vocês entregarem a vida de vocês para Deus, o que vocês estão entregando não é uma coisa irracional, não é uma coisa meramente emocional, não se trata apenas de sentimentalismo. Você sentiu algo e então você tomou uma decisão conduzido pela emoção. Alguém tocou uma música que faz você se emocionar e chorar, e então você se entregou a Deus, você tomou a decisão de se envolver com isso aqui. Não se trata disso. Nós somos seres inteiros, e nós adoramos a Deus de forma também integral, não só com as emoções, mas com a nossa mente, com a nossa razão, com a nossa racionalidade. Deus nos criou assim. Ele nos fez seres que pensam, que raciocinam, e Ele espera que a nossa relação com Ele também seja assim, racional. Não uma coisa meramente emocional. Tem muita gente que pensa assim, e aí se relaciona com Deus só quando sente alguma coisa. Eu fui para o culto hoje, não senti nada, foi ruim. O louvor foi ruim porque eu não senti nada, não chorei, não me arrepiei, não senti uns tremelique. E aí você sai falando mal do louvor, do pastor, da luz, do som, porque você não sentiu nada. Mas espera aí. Você se relaciona com Deus só com base nos seus sentimentos? Tem alguma coisa errada. Porque Deus não se relaciona só com os seus sentimentos. Ele usa, sim, ele se manifesta, sim, nas suas emoções. Porque Ele sabe que isso é importante para você. Porque Ele sabe que isso faz diferença na sua vida. Mas Deus se relaciona com você de forma racional, porque Ele é uma pessoa. Ele pensa, Ele entende, Ele ouve, Ele fala. Ele planeja, Ele executa. E porque Ele é assim e te criou dessa maneira, porque te criou a imagem e semelhança dEle, Ele espera que você se relacione com Ele assim também. Não só com emoções, não só com sensações, mas falando, ouvindo, planejando, raciocinando. E quando nós nos rendemos a Ele inteiramente, como um sacrifício vivo, santo, agradável, isso é um culto racional. Essa palavra racional tem a mesma raiz da palavra lógica. O que Paulo está dizendo aqui é, entregue-se a Ele, porque isso é o lógico. Essa é a única coisa sensata a fazer, entregar-se a Ele como um sacrifício, porque você foi alvo do amor dEle. Ele começa dizendo, pelas misericórdias de Deus, eu rogo, eu peço, eu imploro quase a vocês, que vocês se entreguem a Ele como um culto racional, porque é a única coisa lógica a fazer depois que você foi alvo desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. Um dia Ele te alcançou, um dia Ele se revelou a você, e por causa disso, a única resposta que você pode dar é se entregar de volta a Ele. É dizer, Senhor, tudo que eu tenho, a minha vida inteira, não só minhas emoções, mas minha mente, meu coração, meu corpo, as atividades mais simples que eu faço. O mesmo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, portanto, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nada que você faz na sua vida é meramente intelectual, carnal. Tudo é espiritual, porque tudo é para Deus. Você não pode separar a sua vida e dizer, aqui é a minha vida espiritual, quando eu estou na igreja, quando eu estou cantando, quando eu estou me relacionando com as pessoas na igreja. Não, aqui agora é a minha vida carnal, agora é quando eu estou na faculdade, agora é quando eu vou para a balada,
Agora é quando eu estou com meus amigos. Aqui é a minha vida de filho, a minha cara de filho. Eu estou em casa e me comporto dessa maneira com os meus pais. Não dá para fazer isso, não dá para quebrar a sua vida em partes, porque você é um só e Deus te enxerga inteiro, Ele não te enxerga em pedaços. Porque Ele criou você do jeito que você é, com as suas emoções, com a sua mente, com a sua razão. E Ele espera que tudo isso você entregue a Ele, como resultado de alguém que foi alcançado um dia por Ele. E você entrega isso racionalmente, não porque alguém te mandou fazer isso, não porque alguém te manipulou para fazer isso, mas porque você entende que essa é a única coisa lógica a ser feita. Eu fui alvo desse amor e dessa graça, então eu preciso me render a esse Deus que me amou, que me alcançou, que mudou a minha vida. Vamos para o versículo 2. E aí Paulo entra no assunto mudança. E ele começa dizendo assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Percebe? De novo mente, de novo razão. É uma decisão, precisa ser algo intencional, precisa ser algo fruto de uma convicção. É uma mudança que não começa nas emoções, mas começa aqui com uma decisão. Deus quer fazer algo em mim, e eu quero fazer parte disso. Transformar aqui é uma ideia, uma coisa que não existe na língua portuguesa, mas que na língua original, que é o grego, existe, que é uma voz que está entre a voz passiva e a voz ativa. No português a gente só tem duas vozes, e a mensagem hoje está bem nerd, né? Nós temos só duas vozes. Temos a voz ativa e a voz passiva. Na voz ativa você faz, na voz passiva você é alvo de uma ação de alguém. No grego existe uma terceira voz, que é a voz média. E a voz média significa, quando a pessoa usa um verbo na voz média, o que ela está dizendo é: alguém começou uma ação em mim e eu então decido fazer parte dela e também agir. Ou seja, você é parte, você é objeto, é alvo dessa ação, mas você por causa disso se torna também agente dessa mesma ação. E esse verbo transformem-se está exatamente nessa voz. O que o texto está dizendo, o que Paulo está dizendo é: um dia Deus decidiu transformar vocês. Deus está agindo em vocês para mudar quem vocês são, para transformá-los. E Ele espera que você continue. Ele espera que você tome parte nesse processo, que você não seja apenas um espectador, que você não fique apenas esperando: ok, Deus, eu estou aqui, pode me transformar. E aí você fica esperando para virar de um Camaro amarelo para um Bumblebee. Mas não, Deus espera que você haja, que você se mova, que você tome parte e diga: Senhor, o Senhor começou um processo em mim, o Senhor está mudando quem eu sou, e eu quero participar disso, eu quero me entregar a isso, eu quero dar o passo na direção que o Senhor quer que eu dê, para que eu mude de fato e me torne quem o Senhor quer que eu seja. Então, não se acomode, não tome a forma deste mundo, não assuma o padrão deste mundo. Esse mundo tem padrões para te oferecer. Se você não fizer nada, se você decidir permanecer na inércia, e essa é a decisão mais fácil, então as pessoas vão te propor. O mundo vai se encarregar de estabelecer os seus padrões. De como você deve pensar, de como você deve se relacionar, de como você deve tratar as pessoas, do que fazer com o seu dinheiro, de como gastar o seu tempo. Você não precisa se preocupar. Se você não quiser fazer nada, se você quiser se fechar à mudança, se admitir que você quer a inércia para a sua vida, é o seu caminho, é a sua decisão, fica tranquilo, porque os padrões serão estabelecidos para você. E você não vai precisar se esforçar para que isso aconteça. Mas o desafio de Paulo para nós é: não tome a forma, não se encaixe na forma desse mundo, mas transformem-se. E essa palavra literalmente é metamorfose. É a palavra para isso, para transformação. Essa palavra só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma nesse texto, a segunda na transfiguração de Jesus. Se você não conhece o texto, é um momento em que Jesus, diante de Pedro e de João e Tiago, ele é transfigurado, eles estão num monte e Jesus assume uma nova aparência completamente diferente, ele é glorificado e Pedro, Tiago e João o veem dessa maneira.
totalmente transformado diante deles. E o terceiro texto está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo dizendo: sejam transformados conforme a imagem de Jesus, deixe que a glória de Deus transforme vocês à semelhança de Jesus. São as 3 vezes em que essa palavra aparece, metamorfose. E é isso mesmo que você está pensando, aquela borboletinha que primeiro foi lagarta dentro de um casulo e quando sai é completamente diferente, porque foi transformada. Você não consegue acreditar que um dia ela tinha sido lagarta. E o que Paulo está dizendo para você é: permita que a ação que Deus começou na sua vida se complete. Faça parte dessa mudança. Dê o passo, avance. Tenha coragem para sair do casulo. Tenha coragem para mudar quem você é. Tenha coragem para permitir que a sua mente seja renovada. É o que ele diz. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não é uma mudança externa. Não é apenas mudar o seu jeito de vestir, seu jeito de falar, os lugares que você frequenta, o que você faz, o que você não faz. De dentro para fora. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança na maneira de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, de lidar com os problemas, de lidar com as crises. É uma mudança de enxergar o seu potencial, é uma mudança na maneira de enxergar os seus talentos, é uma mudança na maneira de enxergar o propósito para o qual você foi criado. E talvez você diga: mas eu não sabia nem que tinha um propósito na minha vida. Eu não sabia nem que eu tinha sido criado por alguém que dirá um propósito. Pois é, isso é parte da mudança. Descobrir que você tem um propósito. Descobrir que você não está aqui por acaso. Descobrir que alguém pensou em você antes de você existir e te criou para um propósito. Para fazer algo nessa vida. Paulo está dizendo: transformem-se, assumam a parte de vocês nesse processo que Deus começou. Sabe por quê? Porque se você não mudar nada, nada vai mudar. Se você não fizer nada, as coisas vão permanecer exatamente como estão. E é uma loucura a gente manter as mesmas atitudes, manter os mesmos hábitos, manter o mesmo jeito de pensar, fazer sempre as coisas do mesmo jeito e achar que os resultados vão mudar. É loucura, não faz sentido. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. A sua vida vai permanecer exatamente como está. Mas se você quer que a sua vida cresça, se você quer mudança, se você quer viver uma vida diferente, se você quer impactar mais, se você quer fazer diferença, se você quer viver uma vida mais feliz, mais plena, mais cheia de sentido, algo precisa acontecer. Porque a parte de Deus está sendo feita, a força dele está agindo na sua vida, te impulsionando, te direcionando. Ele faz isso por meio dos relacionamentos, no seu pequeno grupo, as pessoas estão ali, compartilham a vida delas, e um líder compartilha a mensagem com vocês, e sempre te desafia a ir além, a fazer mais, a mudar, a melhorar. Você vem para a igreja e as músicas te desafiam a fazer isso, eu ou a pessoa que está aqui falando te desafia a fazer isso, a mudar, a ter uma atitude. A força de Deus está agindo sobre você e te conduz para isso, para essa direção. Mas geralmente a gente empurra no sentido contrário. E a gente se fecha para a mudança e diz: eu quero que as coisas continuem do mesmo jeito. No fundo, você quer mudar. Lá no fundo você quer que as coisas sejam diferentes. Você quer uma vida melhor, você quer um namoro melhor, você quer que as pessoas te amem mais, você quer fazer diferença na vida delas, você quer um relacionamento melhor com seus pais, você quer ser um funcionário melhor, você quer ser um estudante melhor, mas de alguma maneira nós fechamos as portas para a mudança e por medo, por falta de fé, por acomodação, ficamos exatamente onde estávamos. E o que Paulo está dizendo é: por favor, não perca a oportunidade de mudar. Não perca o processo que Deus faz na sua vida, a força que atua em você, deixe que ela flua, deixe que ela te impulsione, deixe que ela te conduza para você experimentar mais, para você viver melhor, para que a sua vida tenha mais sentido. E aí ele continua dizendo que se vocês fizerem isso, se vocês mudarem, se vocês permitirem que a mente de vocês seja renovada, vocês vão ser capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, perfeita e
a agradável vontade de Deus. Sabe por que às vezes a gente tem medo de mudar e de se abrir para a mudança que Deus quer trazer para a gente? Porque a gente acha que os planos de Deus são piores que os nossos. Difícil admitir isso, né? Mas é verdade. Você tem a sua vida tão bem desenhada na sua cabeça, quem você quer ser, o que você quer fazer, o salário que você quer ganhar, a pessoa com quem você quer se casar, a casa onde você quer morar, as viagens que você quer fazer, as roupas que você quer ter, o carro que você quer dirigir. Você tem isso já tão bem definido que você pensa assim, se eu me abrir demais, pode ser que Deus tenha planos diferentes. E aí bagunça o meu esquema. Vai que Ele quer que eu vire pastor, né? A gente pensa assim. Eu pensava assim, olha o que deu. Vai que Ele quer me enviar para a África. Né? Quem cresce em igreja, gente, quem é criança em igreja ou adolescente em igreja, odeia conferência missionária. Odeia quando vem um missionário e sobe aqui e começa a falar da África, da Índia, do Haiti, de não sei aonde. Você fica morrendo de medo, falando, Deus, não me chama, não me chama, não me chama, não me chama. Porque sempre tem um maluco ali que levanta a mão, eu quero ir. Deus me chamou, eu vou largar tudo e vou para a África, eu vou para não sei aonde. E quem fica mais desesperado são as mães. Deus, não chama o meu filho, chama todo mundo, chama o filho dela, mas não chama o meu. Porque é assim, a gente tem medo de viver os planos de Deus. A gente quer ficar confortável do jeito que a gente está, a gente quer que a nossa vidinha seja exatamente aquilo que a gente planejou, até que aparece um robô que vira um carro e fala, pula aí. Chega mais. E aí você fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. É muito legal, eu quero ir, mas eu estou com medo. Onde é que Ele vai me levar? E hoje Deus está dizendo para você, ei, eu tenho planos melhores que os seus. Eu tenho uma vida melhor do que a vida que você sonhou para você. Eu quero te levar mais longe. Eu quero te fazer viver melhor. Eu tenho um propósito muito maior do que você jamais sonhou. Eu quero te usar para alcançar vidas. Eu quero te usar para fazer diferença na sua faculdade, no seu trabalho. Eu quero que você... Olha para trás, gente. Olha para trás. Ali em cima tem uns 400 lugares. Tem alguém lá? Tem uns 6 ali na primeira fileira. Fala, galera, beleza? Mas na segunda para trás não tem ninguém. Tem? Foi mal. Glória a Deus. Salva de palmas para quem está lá atrás. Glória a Deus. É que eu não enxergo você, desculpa. Na verdade, eu não enxergo nem quem está aqui na frente. Mas tem uns 300 ali atrás ainda. Por quê? Por que não está cheio aqui? Por que não tem mais gente aqui? Não se trata de número. Não se trata de ser uma igreja grande, uma juventude grande. Trata-se de como Deus quer usar você. Trata-se do que Ele tem para fazer na vida dos que estão lá fora. Trata-se de oferecer uma vida diferente. Que você tem, que eu tenho, mas que a gente pode repartir com outros que não têm. O problema é que se você se abrir para Deus, meu amigo, você tem que segurar o tranco. Mas eu te garanto que é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. É se abrir para viver os planos dele. Que olha só, a minha vontade para você não é ruim. Eu não tenho planos ruins para você. Eu não quero destruir a sua vida. Eu não quero te fazer infeliz. Eu não quero te fazer triste. Eu não quero estragar os seus planos. Eu quero que você pense como eu penso. Eu quero que você se veja como eu te vejo. Eu quero que você creia no potencial que eu vejo em você. E que você viva esse potencial plenamente. Não parcialmente. Não pela metade, mas tudo que eu tenho para você. Porque eu te criei para isso. Então, por que se conformar com menos? Por que se acomodar? Por que dizer, não, aqui está bom. Os meus planos estão bons. 10 mil reais por mês está bom. Está bom, né? Esse carro está bom, essa casa está boa, essa família está boa. Está bom, estou bem resolvido, eu não preciso de mais. Mas quem foi que disse que era isso que Deus tinha planejado quando Ele criou você? Quem disse que Ele te criou só para você ter um salário, uma casa e um carro? Que vida pequena é essa? Que limitada essa visão de pensar que
Jesus Cristo viria ao mundo e morreria por você, para você ter um carro, uma casa e viajar nas férias para Punta Cana. Ele te oferece a eternidade, você se conforma com isso. Ele te oferece um plano enorme. E você, não, eu vou me acomodar desse jeito, porque é mais seguro, é mais confortável, aqui eu tenho controle, aqui eu tenho domínio. A primeira coisa que eu quero que você mude, que eu quero te desafiar para mudar hoje, realmente está no versículo 3, eu vou terminar com ele. Paulo diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deveria ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A primeira coisa que precisa mudar em você é a maneira como você enxerga a si mesmo. Porque se você não mudar isso, nada ao seu redor vai mudar. Porque a mudança tem que começar dentro, tem que ser de dentro para fora. As circunstâncias podem mudar, mas se você continuar o mesmo, você talvez nem perceba que elas mudaram. Você nem enxergue as oportunidades que elas vão te proporcionar. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo, olha, se você tem um conceito distorcido a respeito de você, mais elevado, ou talvez no seu caso até inferior, a primeira coisa que você precisa ajustar é o seu conceito acerca de si mesmo. É a maneira como você se vê, é a maneira como você se avalia, a maneira como você enxerga o seu potencial, os seus talentos, suas capacidades, seus sonhos. Isso precisa ser ajustado e você precisa encontrar um conceito equilibrado que não te engane, para que você não pense que você é mais do que você é, mas que você também não ache que você é menos do que você é. Mas você saiba exatamente quem você é, para que a partir daí, Deus possa mudar você. Deus possa concluir o processo que Ele tem para você, de te fazer crescer. Porque se nós temos uma autoimagem errada, se nós nos avaliamos de maneira errada, se nós achamos que nós estamos mais à frente ou mais atrás, nós podemos nos perder no caminho da mudança. Porque talvez você considere, se você já acha que está muito bem, você despreza as mudanças anteriores que precisavam acontecer. Se você acha que está muito atrás, Deus já está aqui na frente te puxando, e você, não, mas eu não tenho capacidade ainda, eu preciso mudar tanta coisa na minha vida, eu sou tão infeliz, tão coitadinho. Deus não quer que você tenha um conceito inferior, nem superior a respeito de quem você é. Mas Ele quer que você se ajuste e se veja da maneira como Ele te vê. Porque olha o que diz o texto. Tenha um conceito equilibrado a respeito de si mesmo, de acordo com a medida da fé que quem te deu? Deus. O próprio Deus te concedeu fé para crer nos propósitos dEle para a sua vida. Então, o seu conceito a respeito de você mesmo deve estar ajustado à medida da fé que você recebeu de Deus. Acontece que tem pessoas que se medem assim. E veem a sua vida tão limitada quanto alguns centímetros. Enquanto outros, um pouco mais autoconfiantes, se veem assim. Dificuldades técnicas. Segura aí, Saulão. Sacanagem. O pessoal te ama, viu? E aí você fica entre a limitação e a vaidade, oscilando. Um dia você se acha a pior criatura do mundo, no outro dia você se acha o cara. E o que Deus está falando, pode soltar. Valeu. Descubra quem você é em mim. Descubra os planos que eu tenho para você. Descubra a maneira como eu te enxergo, como eu te vejo. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a fé que eu te dei. Nem menos, nem mais. Mas saiba quem você é. E se você entender isso, e se você mudar a maneira como você se enxerga, para ajustar à maneira como eu te enxergo, então tudo o resto na sua vida vai mudar. Então o convite que eu quero fazer para você hoje é: mude. E mude em primeiro lugar a maneira como você vê a si mesmo, para ajustá-la à maneira como Deus te vê.
para fazer convergir a maneira como você enxerga você, seu potencial, seus dons, seus talentos, o propósito da sua vida. Faz isso convergir com o plano que Deus tem para você, e então você vai potencializar a sua vida, porque se você se conectar com o plano que Deus tem para você, eu te garanto uma coisa: nada será impossível, nada será difícil demais, nada será improvável, porque você estará nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que criou a sua vida e que tem uma vontade para a sua vida que é boa, agradável e perfeita. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque a nossa vida não depende de como nós enxergamos a nós mesmos. A nossa vida não está limitada aos planos limitados que nós fazemos para nós. Mas a nossa vida, Senhor, está entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E eu entrego, Senhor, mais uma vez nessa noite a minha vida a Ti, para ser tudo o que o Senhor me criou para ser, para viver tudo o que o Senhor estabeleceu para que eu vivesse. E eu peço, Deus, que o Senhor faça o mesmo na vida de cada jovem que está aqui nessa noite. Senhor, que nós não nos conformemos, que nós não tomemos a forma, o molde desse mundo. Pai, que os padrões que as pessoas, que a mídia, que as influências que recebemos estabelecem para nós, sejam descartados, mas que o padrão que o Senhor tem para nós, que é tão mais elevado, que é tão maior, que é tão melhor, seja o padrão em que nós nos inspiramos, seja a imagem que nós almejamos refletir. Ah, Senhor, nós queremos nos parecer com Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso referencial, Ele é o ponto fixo para o qual nós olhamos, porque a Tua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e porque Ele não muda, nós podemos mudar, porque nós podemos olhar para Ele, Ele permanece sempre o mesmo, sempre olhando para nós com amor, com graça, com perdão, sempre nos convidando a ir para mais perto, sempre nos convidando a mudar. E então, porque Ele não muda, porque Ele permanece exatamente o mesmo, nós podemos mudar, nós podemos crescer, nós podemos ajustar a nossa vida para nos parecermos mais com Ele. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Obrigado por estar aqui nessa noite e nos convidar para chegar mais perto, para nos parecermos mais com o Senhor, para não nos conformarmos com uma vida limitada, mas para crermos de acordo com a medida da fé que o Senhor deu a cada um de nós. Crermos que o Senhor tem planos maravilhosos, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Tira de nós o medo, tira de nós a acomodação, tira de nós, Senhor, a preguiça de mudar, e dá-nos, Senhor, um inconformismo que venha de Ti, um desejo intenso e incontrolável de sermos diferentes, de nos parecermos mais com o Senhor, de alcançarmos mais vidas, de fazermos diferença, de sermos filhos melhores, amigos melhores, namorados melhores, maridos e esposas melhores, de sermos filhos Teus melhores, que se parecem mais com o Pai, que tornam o Pai conhecido, com as Suas atitudes, com as Suas palavras, com amor. Oh, Senhor, nós queremos mudar, Senhor, nós não queremos permanecer como estamos, não porque a nossa vida hoje seja ruim, mas porque o Senhor tem uma vida melhor para nós, e nós queremos essa vida, e nós, em nome de Jesus, viveremos essa vida. A partir de hoje, a nossa decisão é mudar, a nossa decisão é nos rendermos, a nossa decisão é nos entregarmos como esse sacrifício vivo, e não fazemos isso por emoção, não fazemos isso manipulados, fazemos isso racionalmente, porque entendemos que não há lugar melhor para estar, a não ser perto de Ti, a não ser na Tua presença. Não há vida melhor para viver, a não ser a vida que o Senhor tem para nós. Eu quero orar por você nessa noite de maneira mais específica. Se você quer mudar de maneira definitiva, se você quer tomar uma decisão firme hoje,
e dizer: Senhor, eu quero mudar. Talvez eu não tenha força para mudar, talvez eu não saiba nem como começar a mudar, eu não sei qual é o primeiro passo que eu preciso dar, mas eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida melhor, eu quero uma vida mais perto de Ti, eu quero viver os Teus planos e não mais os meus planos. Eu entendi nessa noite que a minha vida está muito limitada ao que eu sou capaz de planejar, e eu quero aumentar o meu horizonte, eu quero ver mais longe, eu quero entender os planos que o Senhor tem para mim, eu quero me render a esses planos, eu quero viver esses propósitos. Há alguém aqui nessa noite que quer receber essa oração e pedir: Senhor, muda a minha vida, me faz viver a vida que o Senhor tem para mim. Se há alguém aqui nessa noite, todos com os olhos fechados, levanta sua mão, só para que eu possa ver você, e eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Não tenha medo de se entregar aos planos de Deus. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. Eu não me arrependo nem um instante das decisões que eu tomei para viver mais perto o que Deus tem para mim, para me render completamente. Continue com a sua mão erguida, eu vou orar por você agora. Se você ainda não ergueu a sua mão, mas você sabe, você sente que você precisa tomar uma decisão nessa noite, Deus está falando com você, levanta a sua mão, não tenha medo, entregue-se a Deus. Senhor, o Senhor vê essas vidas, o Senhor vê essas mãos erguidas, pessoas que com ousadia, com coragem, com fé, estão dizendo: eu quero, eu me rendo, eu me entrego, eu cansei de resistir, eu cansei de me acomodar, eu cansei de ser vencido pela inércia, eu me entrego para viver os Teus planos, Deus, porque eu entendi que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e o que o Senhor tem para mim eu quero viver. Eu não quero uma vida menor do que o Senhor planejou para mim, eu quero viver tudo o que o Senhor planejou. Senhor, toca esses corações, toca essas vidas, Pai, confirma essa decisão, dá fé, dá firmeza, dá convicção, todo tempo, Pai, em que eles se sentirem desmotivados, em que a acomodação bater a porta novamente, em que a tendência deles seja parar, seja estagnar, que o Teu Espírito seja a força impulsionando-os a prosseguir, e que eles se sintam desafiados, convidados, convocados pelo Senhor, para viverem tudo que o Senhor planejou para que eles vivam. Abençoa, Pai, usa para a Tua glória, muda completamente a maneira deles de verem a vida deles, de verem as pessoas, de verem o mundo, para que eles vejam como o Senhor vê, para que eles vivam a vida que o Senhor planejou para eles. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém.